Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, hoje segunda-feira, 27 de julho, ano 2015. A nossa equipe já está prontinha para você, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, o Jair Cardoso, o Helder Fernando, o apoio da nossa querida Kátia Regina, a Lilian também está com a gente, e a gente começa o nosso Debate 93 e lembrando que você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O assunto de hoje do nosso debate: meus filhos cresceram e só me envergonham. Eles são pessoas sem misericórdia, tratam mal os cônjuges e quando olho só vejo decepção. O que fazer quando nossos filhos parecem que nasceram apenas para nos envergonhar, gente? Depois que crescem, os pais têm como interferir na conduta dos filhos? Como lidar com a sensação de ter fracassado na criação dos filhos? É possível continuar amando alguém da mesma forma depois de uma grande decepção? O segredo para não nos decepcionarmos com pessoas é não esperarmos nada delas? Mas é possível se relacionar com alguém sem esperar nada? Esse é o assunto de hoje aqui do nosso Debate 93. Esse mosquitinho chato aqui me perturbando aqui, rapaz, misericórdia. Vamos lá. Pela ordem da escolha dos destaques aqui. Entre nós, meu querido pastor Ricardo Pinudo, coordenador geral do movimento Craques da Paz, que escolheu o seguinte destaque: o que fazer quando nossos filhos parecem que nasceram apenas para nos envergonhar? Meu caro pastor Ricardo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos os irmãos, ouvintes, a família 93. Deus nos abençoe e nos dê graça, né, para estarmos juntos aqui nesse tema tão pertinente e contextualizado, né? A crise dos dias. Eu entendo, destaquei essa frase, porque eu entendo que aqui está o cerne dessa questão da insatisfação de uma mãe ou de um pai ou de uma criação que possa ter existido. No caso, ela diz, parece que foi a sensação que ela tem é que parece que eles nasceram para trazerem felicidade para ela. Ela cita isso no texto. O que eu entendo, olhando assim, é muito difícil a gente pontuar, a gente chegar a conclusões, até porque não tem contato com a pessoa, mas me mostra uma insatisfação muito grande com a criação. E eu já tive ocasiões de conversar com algumas mães e pais, e a pergunta que sempre faço é a seguinte: como que ela veio da maternidade? Ela já chegou da maternidade, ou chegou no caso da mãe, chegou nos seus braços da maternidade como? Já lidando insatisfações, sendo malcriadas, trazendo os conflitos? Não, ela chegou zerada. A grande questão, a responsabilidade, a educação, somos nós, os pais. São os criadores, aqueles que tiveram a responsabilidade de principalmente estar com ela nos primeiros 2 anos, onde a formatação da personalidade, da questão emocional, tem todo um sentido e toda a influência e a importância da formatação do caráter dessa criança. Então, nós não podemos abrir mão, né, e terceirizar essa criação nossa, que chega para nós, uma criança, um filho, e depois da criação, como ela diz, como ela retornar essa criação. É possível? É possível. Primeiro, através do perdão. Primeira palavra diz, a palavra é mansa, né? A palavra branda, ela ameniza o furor, né? E a palavra dura, ela causa ira. Então, qual é a chance que ela tem depois de ter entendido que houve falhas nessa criação? E é interessante que nós vemos que ela coloca no plural, mais de um, e pelo jeito, de repente são gêneros diferentes. Menino e menina. Então ela entende que houve uma falha generalizada pelo que ela coloca. Agora, Cid, o que depois nós vamos estar continuando a conversar, mas o que é importante também a gente entender e ver a questão de como ela está hoje. Existe um posicionamento
como principalmente a síndrome do ninho vazio, depois desses filhos saírem, né, de repente tudo, esse pensamento, esse comportamento que ela tem hoje, talvez é oriundo dessa frustração de ter perdido os filhos, esse perdido entre aspas. Então, assim, são muitas questões e que a gente precisa analisar, precisa conversar para que ela possa entender melhor como ela tratar esse tempo que ela tem enfrentado. Pela ordem da escolha dos destaques, minha querida pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Minha cara pastora Nadiege Macário, me pareceu aqui, segundo o relato aqui da pessoa que faz essa pergunta, que a frustração, me parece que é uma visita constante nessa família aqui, a frustração de que os filhos não são iguais, não é aquilo que eu queria. Como é que funcionou esse negócio aí? E ela disse que eles cresceram e só a envergonham. É interessante porque aqui ainda fala assim, são filhos sem misericórdia e tratam mal os cônjuges. Eu acredito até, pastor, que não seja ninho vazio, não. Porque está parecendo, né, realmente... Uma outra coisa. Filhos que cresceram e tomaram posições totalmente erradas diante daquilo que deveria ser o certo, né? Então, quando você imagina que os filhos envergonham, é porque eles estão fazendo coisas muito ruins, erradas, e que trazem realmente uma certa insatisfação para a mãe. Eu sou mãe e imagino essa situação que essa mãe está vivendo. Agora, frustração é porque realmente ela esperava algo e não está acontecendo. Agora, para a gente esperar alguma coisa, a gente precisa investir nisso. E a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Como toda herança, nós precisamos administrar bem. E filhos também precisam ser bem administrados, vamos dizer assim, né? Educados. E hoje em dia, o que nós vemos, o que eu vejo e o que eu aconselho de mães que não sabem como lidar com um filho de 6 anos, é uma coisa absurda. É estranho. Nós temos situações que a gente vê crianças de 3 anos que têm vontade própria e a mãe fala, não faz, e ele faz. A mãe diz, não faz. A segunda vez, e ele faz. A terceira vez, a mãe deixa pra lá, não adianta falar mesmo. Que isso? Abriu mão já. Abriu mão. Então, a criança de 2, 3 anos, ela pode mais do que o pai e a mãe. Então, lá no futuro, ela vai ser envergonhada, ela vai falar que os filhos não têm misericórdia e vai ser frustrada, porque ela não agiu como deveria agir quando os filhos eram pequenos. Meu caro pastor Jean Max, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, também com a gente hoje, participando do nosso debate 93. O que te parece essa situação, meu caro pastor? Bom dia, Cid. Bom dia os debatedores. É uma alegria estar aqui com os amados. Que Deus abençoe os nossos ouvintes nesta manhã. Cid, a palavra de Deus deixa bem claro que a responsabilidade do futuro dos filhos pesa sobre os ombros dos pais. Eu sei que é muito difícil um pai, uma mãe como a nossa ouvinte, admitir que ela tem culpa no comportamento dos seus filhos agora. Isso não é fácil. Eu tenho 3 filhos e eu temo muito que pese sobre a minha vida uma situação como essa. Me esforço para que isso não aconteça, mas a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer. Eu entendo, eu queria deixar isso muito claro, que eu tenho uma responsabilidade muito maior sobre os meus filhos enquanto eles estão debaixo do meu teto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o projeto de vida que eu assumi com Deus. E uma vez que a responsabilidade é minha, eu não posso transferir isso para crianças, para adolescentes que ainda estão num processo de formação. Mas quando eles saem de debaixo da minha autoridade, debaixo do teto, que eu sou gestor, eles vão andar com as próprias pernas. E aí essa responsabilidade diminui sobre mim, essa responsabilidade diminui. Mas eu tenho que lembrar que a promessa que nós citamos aqui foi até quando ele envelhecer. Então Deus não assegurou que os meus filhos seriam crentes e bons cidadãos enquanto estivesse debaixo da minha autoridade. Ele assegurou que se eu ensinasse bem ao meu filho, até quando ele envelhecesse, ele não se desviaria. Então, eu tenho uma palavra que talvez não agrade a nosso ouvinte. Ela vai precisar
lidar com esse fracasso. Nós temos instrumentos, eu acredito que vamos tratar disso nessa manhã ainda, para abençoá-la, para ajudá-la a corrigir essa situação, mas se ela pode nos ouvir agora, que ouça o que eu vou dizer aqui. Essa responsabilidade ainda é sua. Se você não fez no começo, talvez esteja na hora de fazer. E vamos tratar disso hoje, em nome de Jesus. Sim, entre nós também está ele, pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção, em Éden, e presidente do Conselho de Pastores em São João de Meriti. Deixa eu destacar a elegância. Tá de elegância. Tá muito, né? Vou te contar um negócio. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia a todos os ouvintes ligados no debate da Rádio 93. É um prazer estar aqui mais uma vez. E um tema que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo na sociedade. Muitas das vezes nós reclamamos do mal político, ou reclamamos da violência, do aumento da criminalidade, mas eu acredito que tudo isso começa dentro de casa. Se a família tem uma estrutura, pai, mãe, educação, se ela é cercada de todos os cuidados e temor de Deus, naturalmente essa criança de alguma forma irá frutificar. É claro que às vezes há algumas exceções. E aqui na pergunta, logo de cara, no posicionamento, ela diz assim: o que fazer? Eu já quero responder: não desista do seu filho. Você, mãe, que nos ouve nessa hora, você, pai, os seus filhos podem ter os problemas que forem, podem ser apontados, podem ser julgados, podem ser discriminados, podem cometer erros, pode ser o que for diante da sociedade, mas são seus filhos e você não pode desistir. E se você continuar servindo a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, eu creio muito que através da fé, através do amor de um pai, de uma mãe, Deus pode reverter um quadro. Esse seu filho que hoje, vamos dizer, é um problema, esse seu filho que hoje te envergonha, amanhã, se você crer, poderá se tornar um grande testemunho para outros pais também. E eu quero destacar um outro aspecto. Quando eu digo não desista, não entregue a educação dos seus filhos, como foi até colocado aqui também, a terceiros. Tem pessoas que chegam na igreja, temos os pastores aqui, e acham que a educação dos filhos é dos pastores. Tá? Aí deixa o filho fazer a bagunça que quer na igreja, porque alguém vai chamar a atenção. Deixa os filhos fazer a bagunça, ou até mesmo a orientação que compete aos pais em questões internas que pertencem à família. Eles acham que o pastor tem de ser pastor, tem de ser o pai, abre mão da educação. Sabe por quê? Porque não querem se desgastar, ou às vezes se passar por aquela pessoa, né? O pai chato, a mãe chata, o pai que chama atenção, que corrige, repressor, e estão abrindo mão de um papel que compete aos pais. Muito bem, tá na hora de ouvi-la, tá na hora de ouvir a doce voz de Marcela Bastos falando sobre também a nossa pesquisa. Vai lá. Pesquisa 93. Fala, voz quer dizer, Marcela Bastos. Bom dia, Cid. Bom dia. Os nossos ouvintes, os nossos queridos debatedores. Cid, eu vou falar aqui porque tem alguns ouvintes ligando, tem gente perguntando pelo WhatsApp. Sim. Cadê o JR? Cadê Cid, ele tem que descansar, gente. O JR tá descansando um pouquinho. Sabe que uma pessoa idosa tem que descansar, você sabe disso. É que bom que ele vai ouvir depois onde que saiu essa afirmação. Não, falei que pessoas idosas não é o caso dele. Eu ia terminar, não é o caso dele. Mas até pessoas jovens também precisam. Eu ia falar isso, Marcelo. Você falou isso, Cid. É o que eu ia falar. Então vamos lá, vamos pra pesquisa enquanto isso. Diga lá. Você conhece pais, na pesquisa é o seguinte, pais que estão decepcionados com a conduta dos filhos adultos. Olha, 100% dos ouvintes por telefone conhecem, sim. Eita. Pais decepcionados com a conduta dos 100%. Filhos adultos. E no site, 95% deles também conhecem. Já que no WhatsApp, telefone 968038319, 968038319, você pode ligar e contar o seu caso. Os pais já estão falando aqui, olha, uma delas diz assim: a minha filha é uma bênção, só
Só que comigo, ela sempre acha que eu estou errada. Ela cresceu e, na opinião dela, tudo que eu falo é errado. E ela sempre encontra uma forma de dizer alguma coisa que vai me machucar. Ela não me envergonha na frente dos outros, mas ela age dessa maneira. E o que é incrível, a única pessoa quem ela trata assim sou eu. E uma outra ouvinte levanta uma questão assim, queridos debatedores, ela pergunta, será que isso não começa na infância? Porque eu conheço pais cujos filhos pequenos fazem o que querem, eles riem, o ouvinte está contando aqui no WhatsApp, e ainda dizem o seguinte, deixa, é criança. Mas será que depois, quando crescer, a vida não vai mandar a fatura? Ela está perguntando. Boa, da fatura é ótima. E costuma vir a fatura com juro, correção, vem com tudo junto, né? Aliás, foi o que a pastora Nadiege Macari falou agora há pouco sobre essa questão, começando na infância isso. Ô, pastor Ricardo, a gente sabe que no esporte existem muitas questões de que os pais às vezes colocam, o filho até tem talento, mas leva o filho pro esporte, porque lá vai ter aquela disciplina por parte do treinador, por parte daquela pessoa que está ali monitorando e tal. Falamos também sobre aquela questão do pastor Luiz falou aqui sobre, às vezes a gente delega a função, a nossa função como pais, a outras pessoas, a questão da educação dos filhos, a disciplina dos filhos. Acontece isso também lá no esporte? Lá acontece pais decepcionados que colocam os filhos lá? Acontece em todos os lugares, né? Então, E tem uns que não se consertam nunca, né? Tem uns 2 casos, algum tempo atrás aí, que já, caso perdido praticamente, se continuarem do jeito que estão. Sim, você diz alguns jogadores, alguns atletas. 2 jogadores. Só 2? Excepcional. Não, pelo menos que a mídia falou. Pelo menos que a mídia falou, 2 jogadores que, inclusive eu vi um comentarista de futebol falando que são casos perdidos lamentavelmente. Não tiveram isso em casa desde criança, também não sabem fazer quando adultos. Isso acontece muito, já que vamos tentar contribuir um pouco mais nessa questão do esporte. Existe muito isso, principalmente no futebol, porque o futebol talvez seja um dos pouquíssimos, talvez o único esporte que não precisa ser atleta para atuar. Todos os outros esportes, a maciça maioria, atletismo, vôlei, você tem uma cobrança de, por exemplo, percentual de gordura, você tem que estar ali dentro, tem eu tô no nível. Por exemplo, eu tô na média. Você tem cara de jogador de futebol. Então, talvez por isso, dentro disso aí, o jogador de futebol, porque trabalha muito direto com a performance técnica. Então, o cara é gordinho, mas faz gol. Então, tem você conhece um montão. Tinha um aí, né? Tem vários. Então, e aí você tem essa libertinagem aí, que por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por muitos outros lados são ruins. Então, no futebol, você encontra isso. Você encontra num local que o menino é desobediente, já vem na quebra de autoridade. Isso eu queria pontuar, de que a nossa crise hoje, se a gente for voltar, se você aí tem por volta de 40, você vai lembrar que quando a gente jogava bola na rua, passava uma senhora com uma bolsa, a gente pegava, levava em casa. Quando tinha idade, a gente parava a bola para jogar, né? Passava a Joaninha, né? Que é a época da Joaninha, aquele fusquinha. Todo mundo sentava no meio fio, aquela coisa. E era difícil passar uma Joaninha na rua. Era muito... Hoje em dia passa carro blindado e as pessoas continuam andando. Então, por quê? Essa crise de quebra de autoridade, isso foi quebrado. E principalmente dentro do lar, isso foi quebrado. Então, houve uma terceirização, e tem havido uma terceirização dos pais. Os pais perderam o pulso, porque precisam trabalhar, entre aspas, e terceirizam para televisão, botam a criança a ver qualquer desenho. Existe hoje, minha esposa é psicopedagoga, a gente pontua alguns desenhos que eu vejo, filho, o que é isso aí? Meu filho tem 10, outro tem 12. O de 12 já consegue perceber, o de 10 ainda fica lá, espíritozinho que entra no bichinho, ele sai comendo tudo, sai batendo todo mundo, uma alminha vem, um espíritozinho vem, assim, tipo uma marca d'águazinha, entra no desenhozinho, e ele era bonzinho, ele começa a comer tudo, começa a comer mesa, começa a comer cadeira, começa a comer um montão de coisa, bate nas crianças, e ali a criança vai aprendendo. Então são princípios de outras espiritualidades também, e aí, não só a questão educacional, pedagógica, mas a questão religiosa também, que estão segmentando, que estão influenciando nossos filhos. Mas as mães, os pais terceirizam para a criança. Enquanto isso ele vê a televisão, eu faço alguma coisa. Só que essa televisão está sendo destruidora para isso. E na questão do esporte, muita gente acha que pode trazer educação e pode trazer disciplina, mas tem que haver um acompanhamento nisso. Tem que haver uma aproximação dos pais. Eu sempre digo que nossa importância, nós, no filho, se faz em qualquer lugar você faz filho, né? Debaixo de qualquer zimbro, você cria com dinheiro, enchendo geladeira e dispensa, ou você educa filhos. Educar filhos, discipliná-los é algo mais complexo.
Você vai mexer até com a sua dor. Para você tirar cercear de alguma coisa, você vai mexer com você. A educação vai privar você de muitas coisas. Você vai ter que disciplinar o seu filho. E você vai ter que, naquele momento, ele vai te achar chato, como já falamos. Vai te achar como meu filho. Quando eu crescer, eu não quero. Daqui a pouco ele está entendendo por quê. Então, a nossa esperança que eu vejo hoje é ser amigo do filho. Não só, o filho não deve ser só ter medo dos pais. Ele tem que ter temor. É o mesmo princípio com Deus. Tem que ter respeito, mas ele tem que ser amigo. Sabe por quê? Meu filho, e aí, o que falaram lá? A gente conversa de tudo. Eles falam, pai, o menininho botou o pênisinho pra fora lá na coisa, falou isso, falou aquilo. A menininha também, olha o desenho que ela me mostrou. Ou seja, eu fico feliz com aquilo porque ela traz. Num dia lá apareceu uma revista, não sei como, na escola, eu fui na diretora, uma revista pornográfica na sala de aula, criança de 10 anos de idade. Aí eu falei pra ele viu um montão de coisa, pai, vi um montão de coisa, o que é aquilo? Conversei com ele, eu me alegrei porque ele trouxe pra mim. Então, o filho, eu tenho que ser amigo dele, eu jogo bola com ele, eu brinco com ele, a gente vai pro lancha junto. E o que é importante, uma outra dica que eu quero dar pros pais, é que aqui a mãe diz, os meus filhos, cada filho tem uma persona, cada filho tem uma personalidade. A educação não pode ser única. Um filho é de uma forma, outro filho é de outra, às vezes o terceiro filho é de uma outra forma. É trabalhoso? É trabalhoso. Cada filho você tem que ter um lidar com ele. Um filho, de repente, uma palmadinha, ou uma palmadinha não, que não, eu sou contrário à questão da mão, mas de repente uma disciplina, você discipliná-lo, né? Com uma vara que você entende do jeito que você entende lá, branda, né? No local certo, o local que Deus fez para receber, que é o bumbum. E uma ou duas... Anatomicamente formado para levar palmada. Exatamente, uma ou duas lá. Eu levei algumas. Mas tem outro que não. O meu mais velho é resistente à dor. Eu percebi isso. Não adiantava com ele na conversa. Você conversando com ele, o outro não. Quantos filhos você tem? São 2 filhos. Imagina 9. 9. No meu caso, meus pais, 9. Com certeza. Só para eu encerrar aqui. Não tinha televisão na época. Educação, Cid, é muito complexo e muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Ninguém pode querer educar vários filhos ou 2 filhos da mesma forma. Cada um vai exigir de você. Agora, o pais, a esperança que tem, se você for amigo, depois lá na frente, porque ele pode querer ir. Você tem como trazer, porque você é amigo do seu filho. Eu queria só ressaltar essa questão do amigo. Os pais precisam ser amigos, sim, dos seus filhos, mas tem que ter cuidado para não ser só amigo. Claro. Ele precisa ser pai, porque eu conheço pessoas que conheço mesmo, que querem ser amigos ou quer ser amigo do filho, e é amigo do filho, mas muitas vezes esqueceu de ser pai. Entendeu? Então, o importante é que esse filho tenha confiança no pai dele. Teve confiança nele, ele vai ter esse pai como amigo dele, assim como a mãe também, entendeu? Então a gente precisa ter esse direcionamento, a gente tem que ser amigo ou amiga, mas não podemos deixar de ser pai e de ser mãe, porque o que eles precisam é de pai e mãe amigos, né? Que compreendam, que o abracem, que o aconselhem, que corrijam na hora de corrigir. Eu lembro que uma vez a minha filha, a mais velha, ela estava já no antigo 2º grau e uma amiguinha dela deixou uma carta, depois ela recebeu isso e se jogou da janela de casa. Que isso? E elas ficaram muito chocadas, a turma da sala ficou muito chocada quando recebeu aquele comunicado e a carta que a mãe trouxe. E uma das coisas que dizia na carta é que a mãe dela, dessa menina, deixava ela fazer todas as coisas, deixava ela sair de casa a hora que ela queria, chegar na casa a hora que quisesse também, não tinha hora para chegar, mas que ela sentia uma coisa, que ela sentia que não era amada, porque a mãe dela permitia ela fazer tudo, os pais permitiam ela fazer tudo. Quer dizer, na verdade, os filhos pedem essa liderança, ela gostaria que os pais rédea. amassem mais, proibissem mais de fazer coisas que ela não gostaria de ter feito. E a minha filha chegou em casa, chorou muito e falou assim: mãe, muito obrigada, porque você muitas vezes me proibiu de ir a alguns lugares. Hoje eu entendo que você realmente me ama, porque você me protegeu. Então, na hora o adolescente não entende isso, mas chega um certo momento que ele vai entender que isso é proteção, é amor. Então a gente tem que ser amigo, mas tem que ser pai, tem que ser mãe. Eu entendo que, na verdade, as pessoas não percebem o que significa mesmo a palavra amigo.
de uma maneira em geral, quando a gente diz amigo, é aquele cara que me aceita do jeito que eu sou, que não me corrige, que não me perturba, que não atrapalha as minhas vontades. Então, eu acho que seria mais fácil, já que muita gente... Um coleguinha. Já que muita gente entende mal a palavra amigo, acho que seria mais fácil a gente definir, eu vou apenas confirmar o que vocês já disseram, que o pai, ele tem que ser pai. E se ele for pai, como a palavra de Deus ensina, o filho sabe que é alguém que lhe ama e que quando lhe disciplina quer o seu bem. Eu recebi muita gente que os pais pediram para receber no quartel, por favor, vê se consegue dar um jeito no meu filho aí dentro, né? Então era uma espécie de reformatório familiar dentro do quartel. E graças a Deus, às vezes dá certo, como acontece no esporte, como acontece muito dentro da igreja, a pessoa entra problemática mesmo, mal formada, mal educada, e o convívio na casa de Deus transforma aquela pessoa. Então, graças a Deus existem esses instrumentos que podem fazer a diferença na vida da pessoa. Mas o pai tem que ser aquele que o filho olha e fala, esse cara me deu uma surra, esse cara me deu uma bronca, ele me proibiu, mas lá no fundo eu sei que ele quer o meu bem. Entendeu? Ele pode não admitir, pode dizer na sua cara. A gente cansou de ouvir lá em casa dos meus filhos que eu e a minha esposa somos os únicos pais que ligam para eles quando passa das 10. É impressionante, vocês são os únicos que ligam. Estou num grupo de 20, 25 adolescentes na rua, e quando dá 10 horas, e a gente já percebeu isso, porque às vezes vai todo mundo lá para casa e a gente vê a hora, vocês veem, esse moleque não vai embora não, tem que expulsar de casa, e não tem um pai que chega na porta, não tem nenhum que liga. A gente fica horrorizado porque as pessoas realmente largaram os seus filhos à sociedade e às mídias eletrônicas. Não, felizmente os filhos estavam em um bom lugar. Felizmente, nesse caso. Alguns se justificam assim. Alguns se justificam assim. Não, a gente não ligou porque sabia que estava com o senhor. Entendeu? Marcela. Terceirizou. Então, e os filhos crescem. Como é que age num caso como esse daqui? A ouvinte diz assim, olha, eu e meu marido, nós criamos todas as nossas filhas da mesma maneira. Jamais fizemos diferença entre elas. Só que a menor é uma pessoa, veja bem o que ela diz, snob, malcriada, se acha melhor que todo mundo, é racista, exclui a gente das amizades, ela tem vergonha de mim e do pai, só característica boa, né? Nem o namorado dela a gente conhece. Ela já brigou com o pai. E aí, por causa da briga, o meu marido parou de pagar a faculdade dela. Eita! Como ela não tem como pagar, o resultado foi que ela não terminou. Agora, ela brigou comigo. Falou todos os palavrões do mundo. Meu pai. Eu oro, peço a Deus misericórdia pela vida dela. Delas, depois ela completa, porque ela e a mais velha estão desviadas e afirmam que odeiam a palavra de Deus. Vamos pensar numa outra coisa aqui que foi dita aí, que ela eu vou orar. Será que já não teve tempo demais pra orar, não, gente? Eu vou falar sério, tem gente que fica falando, não, Deus sabe todas as coisas, é desculpa mais esfarrapada que crente usa. Deus não faz mais nada. E aí, gente, e aí? É interessante, Cid, a gente está ouvindo aqui muitos depoimentos, e o percentual apresentado anteriormente foi de 100%. Né? Então eu queria falar, pais que estão satisfeitos com seus filhos, liguem. Dê também o seu depoimento. Sim, gente, é verdade. Vamos mostrar que há uma esperança. Né? Que existem bons filhos. Eu tenho 3 filhos. Que não envergonham. Tenho uma filha com 25 anos, se casa agora em outubro. Olha aí. Exemplo de menina, exemplo de mulher, exemplo de estudo, exemplo de filha, exemplo de servo de Deus. Tenho 2 rapazes, um com 23, outro com 21 anos. Eu estou acompanhado aqui de algumas pessoas da igreja que conhecem os meus filhos. Né? São exemplos, meu caçula é militar, inclusive, é cabo paraquedista. São exemplos de filhos. Sou apaixonado. Pastor Jean ficou feliz da vida. Gostou da notícia? Né? São exemplos. Eu estou aproveitando eu bem aqui. Senti o cheiro de nuvem aqui. É do filho dele. Prestando uma homenagem. São exemplos. Eu falo, inclusive no púlpito da igreja, que os meus filhos vão chegar mais longe do que eu vou chegar até o fim da minha vida. Amém. Os meus filhos são mais crentes do que eu. São mais crentes. Tem momentos que eles me aconselham. Pai, calma aí, pai.
Olha, porque a Bíblia, eu fico olhando assim, eu falo, rapaz, que abuso, rapaz. Mas ao mesmo tempo me alegro, entendeu? Então, existem muitos bons exemplos. Verdade. Entre em contato para dar esperança a esses pais, porque senão parece, né? Eu já ouvi de pais assim, não, meus filhos são problemáticos. Mas todos são. É isso, né? Entendeu? É a geração aborrecente. Não, hoje tá assim mesmo. Então, eles acabam se conformando. Por que eu estou dando esse depoimento? Porque você posicionou sobre oração e ação. Né? E já tem tempo de orar também, sabe né? o que acontece, pastor? Ontem mesmo encontrei com uma pessoa que estava falando sobre a filha dela, que a filha dela trabalha e chega no domingo, o único dia que ela tem para descansar, ela dorme até mais tarde e não leva a filhinha para a igreja. Então a criança eu acho que tem 3 ou 4 anos, não conhece igreja, não conhece escola bíblica dominical, não conhece louvor, entendeu? Por quê? Porque não leva para a igreja. Então trabalham a semana inteira, estudam, é uma correria terrível, eu sei que é. Chega domingo de manhã, não quer levar a criança para a escola bíblica, não quer levar a criança para a igreja. Não vou levar à noite, chega de noite também, não leva. Falando nisso, pastora, essa questão também me chama aqui direto para o seu destaque. Depois que os filhos crescem, os pais têm como interferir na conduta desses filhos? Quer dizer, o pastor falou aqui, o pastor Jean falou sobre ensina o filho no caminho que deve andar. Tem gente que interpreta errado o texto, fala errado o texto. Ensina o seu filho, que ensina o seu filho o caminho que deve andar. Não é o caminho, não. É ensinar no caminho. Aprendendo junto. Dando exemplo. Aprendendo junto. É o que ela disse, né? Quer que o filho vá, mas a própria mãe não foi. E aí? E nesse caso? Quando o filho cresce, como é que fica? Olha, quando o filho cresceu, dá pra interferir? E aqui eu entendo que o filho cresceu e saiu de casa. Porque enquanto está em casa, eu acho que os pais têm que interferir, sim. Interferir da seguinte maneira, com conselho e bem direcionado, dependendo, inclusive, da idade dele. Agora, saiu de casa, casou, eu acho que não tem, o interferir não existe. Existe conselhos em oração. Existe o conselho e você vai se preparar, pedir a Deus o momento exato, você vai aconselhar a primeira vez, vai aconselhar a segunda vez e a terceira vez você só ora, porque não tem mais o que aconselhar. A não ser que ele venha e lhe peça conselho, porque senão fica uma coisa muito maçante, chata, entendeu? Então, o aconselhar é importante, mesmo o filho casado, chama o seu filho lá e aconselha. Fala na palavra, vai com amor, né? Com oração. A segunda vez foi necessário, aconselhe outra vez. Se precisar, a terceira, aconselhe. Agora, se chegou um tempo que a coisa ficou complicada, porque o filho já já é muito grotesco contigo, não é? Tem filhos que, de repente, até avançam, né? Em cima do pai ou da mãe, porque foi aconselhar ou repreender, mas chama separado, viu? Lá no cantinho, você com ele, não na frente da esposa, não na frente do filho, porque às vezes a gente encontra pai ou mãe chamando a atenção do homem casado, né? E envergonhando o filho diante da esposa, diante do filho. Chama no cantinho, aconselha, meu filho, eu amo você, mas eu tô vendo que o teu caminho tá errado. Agora, nesse caso aqui, uma coisa que eu não consigo entender, como que filho maltrata cônjuge, a esposa, né? Porque é uma ação repetitiva. Concordam comigo? Infelizmente é um fato. Repetitiva, isso. Porque viu o pai talvez maltratar a mãe, ou porque ele foi maltratado na infância. Eu não sei, mas é uma ação repetitiva, assim também como adulto. Entendeu? A gente precisa entender que tudo aquilo que nós fizemos com os nossos filhos, mais tarde, realmente vai vir a conta. Então, eu acredito que a gente também, em algum momento, precisa até pedir perdão ao filho ou à filha por alguma situação que passou no passado, que ela não teve jeito de fazer ou de falar. Peça perdão, mostre que o pai e a mãe naquele momento erraram e que agora eles entendem que a atitude deveria ter sido diferente. Eu acho que é interessante isso, você pedir perdão. Eu já pedi, por exemplo, já tive uma situação que eu precisei pedir perdão à minha filha, agora depois de casada, quando eu entendi que lá
eu agi de uma forma errada, entendeu? E isso nos trouxe, assim, um carinho muito aproximou maior ainda. Mais, né? Aproximou mais, são duas filhas excelentes, até hoje me pedem conselho, até hoje oramos juntas. Esse ponto do debate, Cid, mostra que nós temos aí um problema já instalado, né, na sociedade, porque eu já participei de alguns debates aqui que a preocupação era justamente com as crianças, ainda dentro de casa. Essa é a primeira vez que eu pego os pais se queixando de pessoas que já são adultas, que já deviam estar tratando de outra geração. Então, nós entendemos que esse é um mal de uma geração que veio antes da nossa. Se essa carta fosse da minha mãe, por exemplo, esse é um mal da geração dela, né, quando cuidou dos seus filhos. Então, a nossa pastora Nadiege já apresentou aqui alguns conselhos que podem ajudar a nossa ouvinte em como fazer para consertar essa situação. Eu queria acrescentar mais 2. Eu queria que ela deixasse o caminho aberto para os seus filhos. Eu sei que a frustração nos seca, né? Eu sei que a frustração nos abate, nos deprime, nos aborrece a ponto da gente fechar o coração para o próprio filho, né? Eu queria que a nossa ouvinte lembrasse que ela ainda é mãe e não vai deixar de ser. Deixe bem claro para os seus filhos que esse caminho está aberto, o caminho para o coração da mãe está aberto, o caminho para o coração da conselheira, para a intercessora está aberto, porque uma hora essa ficha cai e ele vai perceber que tem alguém que pode lhe amparar ainda. E o outro conselho que eu quero acrescentar aqui é que, se ela reconhecer, como a pastora apresentou aqui, né, teve que pedir perdão por alguns comportamentos do tempo em que a sua filha ainda estava em casa. Se reconhecer que o seu exemplo, como mãe, como serva de Deus, falhou em algum ponto, ou seu ou do seu marido, a partir de agora, se disponha a ser esse exemplo. Mostre aos seus filhos que você conseguiu mudar, que você conseguiu se corrigir de acordo com a palavra de Deus. Isso vai servir de exemplo para eles e eles vão seguir o seu caminho. Porque ninguém está pronto. Se os seus filhos estão se comportando como você tem dito, eles não estão prontos. Faltaram algumas lições, né? E vale a pena sentar na cadeirinha de novo para terminar de aprender. E a última coisa que eu queria falar aqui, já não é mais sobre o conselho, é dizer aos irmãos aqui que tem muita gente ligada na rádio, o zap aqui está correndo o tempo inteiro. Inclusive teve um amigo nosso que gravou aí o pastor Luiz falando e elogiou a fala dele, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor está ajudando vidas através dessa rádio. É interessante, mas que eu me posicionar, dentro dessa linha de raciocínio, o melhor ensino é o exemplo. Isso aí, verdade. Pais, sejam exemplos para os seus filhos. A Bíblia menciona em 1 Timóteo 4,12, Paulo orientando a Timóteo, ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito e na pureza. Eu quero compartilhar uma experiência que eu não ouvi contar, uma experiência que eu presenciei. Um pai vivia incentivando o seu filho a sair do mundo, a ir para a igreja. Filho, você precisa ir para a igreja. Filho, você precisa mudar. Filho, você precisa ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E um dia o filho virou para o pai e disse assim: pai, eu até quero ir para a igreja, mas eu preciso saber qual igreja, porque eu nem sei de qual igreja isso é. Olha aqui. Uau. Olha aí. Aí. E isso não é historinha não, gente. Eu preciso saber, porque cada vez o senhor não para em igreja. Cada vez o senhor está numa igreja diferente. Às vezes eu até quero, quer dizer, às vezes até o filho começava a amadurecer a ideia de acompanhar o pai. Quando ele pensava e criava uma identidade em relação a uma igreja X ou Y, né? Aí ele percebia que o pai não estava mais naquela igreja. E aí, novamente, voltava a estaca zero até ele novamente, de repente, se informar, ou ver o ambiente, ou de repente ter amigos em comum. Então, pais,
Sejam exemplos para os seus filhos. Palavras, elas são importantes, mas palavras o tempo leva. Agora, o exemplo, ele fica. Então, procure ser exemplo de mãe, de esposa, de esposo. Deem exemplo. Outra coisa também muito importante. Tem pais que têm vergonha de demonstrar afeto no seu relacionamento conjugal, né, na presença dos filhos, né? Tem filhos que falam assim: poxa, eu nunca vi o meu pai falar uma palavra doce para minha mãe, eu nunca vi a minha mãe dar um beijo no meu pai, tal. Então eles vão vendo um ambiente onde eles não vê demonstração de afeto. E acaba não aprendendo a fazer. E reproduzem lá na frente. Então, seja um exemplo, é o meu conselho. Marcela Bastos, diga aí. E complementando isso que o pastor Luiz falou, e o pastor Jean dizendo que o WhatsApp tá bombando, e aqui o da rádio também, uma ouvinte está dizendo assim: gente, olha, esse debate de hoje foi de Deus, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, dizendo que eu gostaria que os meus filhos se empenhassem mais com as coisas de Deus. Mas quando eu falava, eu percebi que eu mesma não estou me empenhando. Porque quando eu era solteira, eu ajudava na igreja, eu trabalhava na igreja. E hoje, eu reconheço, eu só vou domingo pela manhã. Percebo que eu mesma não estou dando exemplo. Então, ontem mesmo eu decidi que iria mudar isso. E hoje Deus está confirmando isso através do debate. Amém, que bom. Eu procuro orientar os meus filhos na direção da Bíblia, mas reconheço que tenho deixado o exemplo de lado. Cid, eu tentar voltar ainda na participação anterior ainda da Marcela, que foi exatamente aquilo que eu citei quanto à educação unificada. E hoje nós vivemos uma múltipla facetária na nossa sociedade, que nós temos hoje. Houve um tempo onde era a coisa mais uníssona, a coisa tinha mais aquele padrão clássico, né, tradicional. Haja visto os modelos de famílias que nós temos hoje. Então, o que exige é que esta criação e essa relação dos pais com o filho, mesmo depois de crescido, ela ainda necessita da questão individual. E eu quero bater nessa tecla, porque a participação que nós vimos, os pais disseram: eu criei os filhos todos iguais. Todos iguais. Aí eu pensei que ele fosse dizer que todo mundo... Mas não. O que ele disse? Uma filha assim, 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 assim. Por quê? Porque cada filho é uma personalidade. Cada ser humano, ele tem um jeito. Então, tem uma forma de ser tratado. Os pais, e aí faz parte da educação. Não é só criação. Não é só dar a comida. Quando diz eu criei todos iguais, talvez ele quis dizer que deu a roupa. Quando dava um tênis para um, dava um tênis para outro. Não deixou nada faltar, né? Exatamente. Não deixou nada faltar. Isso é só criar. Educar é uma outra coisa. Existe um momento que, de repente, aquele é um tênis e o outro é um chinelo. Um é levar ao cinema, mas outro não quer ir ao cinema. E aí acontece... Outro só quer lanchar. Às vezes nós vamos no cinema. Aí um quer ver um filme, outro quer ver outro. Nós vamos ver os dois filmes. E nós vamos ver um filme, todo mundo vai ver, depois vamos ver um outro filme. Nós vamos outro filme. Agora, às vezes, economicamente, nós temos dificuldade. O que nós temos que entender é que cada filho requer de nós um desafio. E a gente precisa ter esse entendimento. Eu queria ainda colocar uma questão que eu não vi pontuar no texto, sobre o pai. Não, o pai, na verdade, não existe aqui no texto. Então, não existe. E aí cadê ele? Eu não sei se não existe porque já faleceu, sim, pode ou ser, não existe de forma presencial. O que eu quero pontuar aqui é ou se só a mãe percebe essa diferença. Exatamente. A crise que nós vivemos hoje, quando fala que um filho trata mal a esposa ou a menina, o esposo, nós temos que voltar naquela cartilhazinha já clássica, já batida, mas quando a gente começa a namorar e nós vai, minha filha, olhe e veja como o seu príncipe encantado trata a sua mãe. Porque a figura da mulher será você depois. Então, olha, menina, veja como o menino, veja como a menina, olha, trata o seu pai. Porque a figura de homem paterna depois. Então, assim, existem alguns dados que a gente não tem como ignorar, que a relação desse filho com a mãe e a filha com o pai, ele tem a ver depois na questão conjugal. E aí, o que eu quero pontuar é a figura do pai. A nossa crise hoje é que, literalmente, não numericamente, mas de forma quantitativa, não só qualitativa, falta homem.
Falta homem, não só homem másculo no ponto de ver, mas homem no sentido de posicionamento. Então hoje as famílias às vezes têm o pai presente fisicamente, mas ele é ausente emocionalmente. Um banana, ele é na verdade. Ausente na forma de posição. Porque tem muitos caras que são os bananas, pelo amor de Deus. Sem ser, eu não sou machista, quem me conhece sabe disso, mas nós não podemos ignorar a orientação que a gente tem bíblica. A gente tem na postura até mesmo emocional e psicológica do ser humano. O homem, biologicamente, é o que determina o sexo. É através do espermatozoide que vai determinar, não é o óvulo. E o homem é que a presença do homem é que vai influenciar nessa relação sexual, nessa posição da sexualidade da menina e do menino. Então a presença do homem no casal, a presença do homem na casa é indispensável. E infelizmente eu não vejo a citação e nem a presença do homem nessa relação aí, nessa família. Então, eu digo aos homens agora, nós estamos vivendo um tempo onde nunca foi tão importante como hoje a figura do pai homem, do pai presente na influência e na educação da família. Sem dúvida. Os percentuais até provam exatamente isso que você está posicionando. Foi muito sábio essa colocação. Que muitos jovens, eu lido com muitos jovens pela realidade de igreja, você na área esportiva e igreja, então, nem se fala. E às vezes você percebe que um determinado jovem vou posicionar, problemático, quando você vai procurar o histórico familiar, houve uma ausência paterna. De alguma forma. Ou a mãe foi mãe solteira, ou um divórcio com pouco tempo de casado, alguma forma de ausência. Não estou em nenhum momento dizendo que as mães falharam na sua educação. O que eu estou dizendo é que é o conjunto dos dois. A presença da mãe, que tem o seu posicionamento, a própria Bíblia coloca ela como aquela que governa a casa no sentido, a mulher sábia edifica, então ela tem o seu papel, mas o papel do homem, como ele bem posicionou, né? Então, muitos lares hoje estão desestruturados, e eu fico preocupado com o que será de uma geração futura, em que essa ausência, nós estamos vendo uma juventude que muitas das vezes tem filhos, mas não tem estrutura de lar, de casamento, de tem família. Filhos, mas não são pais. Mas não são pais. Eu fico imaginando o que será dessa geração, porque é importante essa presença. Deixa eu ler aqui alguns depoimentos antes de passar aqui pro pastor. É o seguinte, diz um anônimo aqui, nascer num lar evangélico não imuniza dos podres do mundo, não, viu? Os pais têm mesmo que ter sabedoria e olhar tudo que seu filho faz, inclusive acessos à internet e tal, que tem complicado a vida de gente, hein? Tem um outro ouvinte dizendo o seguinte aqui, olha, eu estou decepcionado com a atitude da minha filha, e fala aqui da situação da filha e pede oração, inclusive pela filha que está entrando num caminho bem complicado, segundo a nossa irmãzinha aqui. A outra ouvinte diz, talvez os que se decepcionam são aqueles que com orgulho querem de volta tudo que investiram nos filhos. Devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus, e mesmo ele não fazendo nada daquilo que nós ensinamos, se nós lhe damos exemplo, um dia eles vão demonstrar isso. Uma outra ouvinte seguinte, é com imenso prazer que eu ouço a essa querida e amada pastora Nadiege Macário. Eu cuidei das filhinhas dela. Deus abençoe essa vida e com ela todos os queridos que compõem essa mesa. É a Jucimara Reis mandando um beijo pra senhora. Obrigada, minha linda. Muito obrigada. Olha aí, cuidou, mas estão tudo grandona já. Agora não dá pra pegar no colo mais não, irmão. Não dá pra pegar no colo mais não, porque agora a coisa complicou. Outro ouvinte diz o seguinte, olha, meu querido amigo pastor Luiz Suete, nosso representante ministerial, que Deus o abençoe, evangelista Marcelo Xavier. Evangelista Marcelo Xavier. Bacana. E outros ouvintes ainda fazendo aqui as suas pontuações, gente, alguns inclusive bem preocupantes mesmo com relação a uma mãe que fala sobre o comportamento da filha que está enveredando por um caminho bem difícil. Outro ouvinte seguinte, olha, gente, eu sou muito abençoado, eu tenho 3 filhos de 19, 18 e 13. São maravilhosos, estudiosos, educados, tementes a Deus, obedientes. Eu creio que além da graça de Deus, um discurso corrente com as nossas atitudes ajuda muito. Isso. Criar 3 filhos iguais é um erro.
Diz o nosso ouvinte, criar 3 filhos iguais é um erro, pois eles são diferentes, precisam de tratamento diferenciado e não são obrigados a suprir as nossas expectativas, não. Companheirismo, gastar tempo, diálogo, ouvir mais do que falar, conhecer e abraçar os amigos também são ações práticas que ajudam desde pequenos. E se a casa não fica arrumada, não há problema. Se a casa não ficar arrumada, não há problema. Eu estava ouvindo um programa ontem que a filha do Silvio Santos, a Silvia Bravanel, ela falando sobre a condição que o pai dela, no caso o Silvio, cuidou quando era criança, porque ele falava que tinha que ter mesada, mas para ter mesada tinha que ter um trabalho. Mas peraí, eu quero a minha mesada, mas qual é o seu trabalho? Pelo menos o seu quarto você arruma. Aí ela tinha a mesada, ela cresceu desse jeito, sabendo que toda a ação... Boa ideia. Veja bem, o cara é milionário, mas essa que é a mesada, faz alguma coisa em casa, ajuda em casa, cresça em casa, faz alguma coisa em casa. Você sabe que eu cresci vendo meu pai sempre ajudar minha mãe até na cozinha. Meu velho pastor Timóteo tá lá em Guapimirim ouvindo a gente. Eu sempre vi meu pai sempre muito carinhoso com a minha mãe. Eu não consigo não ser carinhoso com as minhas filhas, porque ele era muito carinhoso com a gente também. Ele sabe falar sobre pedir desculpa, o pastor Nadiege falou sobre pedir desculpa. Meu pai, um tempo atrás, pediu desculpa aos 9 filhos. Gente, são 9 filhos. Cada um mais doido do que o outro. Ninguém é normal na minha família. O mais normal sou eu. Imagina os outros. Eu não entendi por que vocês estão rindo. Não entendi. O que foi? Eu não sou normal? Só porque eu sou locutor? E o fato é que é o seguinte, os 9 filhos, ainda hoje, se precisar de uma bronca, meus pais dão. Eu não sei se dá palmada, mas se precisar de uma bronca, eles dão e não dão devagar, não. Dão com força mesmo. Meu pai e minha mãe são bravos. Tem. E a gente cresceu vendo essa autoridade. Aí entra no destaque do pastor Jean, como lidar com a sensação de ter fracassado na criação dos filhos. Meu pai achou que tinha fracassado porque deu surra na gente. E pediu desculpa. A gente falou, ainda bem que o senhor fez aquilo. Senão imagina, 9 filhos. E aí? Como lidar com essa frustração no caso dessa pessoa aqui dizendo que está se sentindo frustrada e fracassada na educação dos filhos, porque os filhos não são aquilo que ela queria. O filho tem que ser o que a gente quer. Eu vou pegar uma cola aqui numa ouvinte que mandou uma mensagem pra gente. Pais que agora estão decepcionados com seus filhos, provavelmente são aqueles que um dia decepcionaram os seus filhos como pais. É verdade. Os filhos precisavam de um pai e não tiveram. Eu louvo a Deus pelo posicionamento do pastor Ricardo, quando citou a figura da paternidade, né? E graças a Deus a igreja evangélica está acordando para isso. Esse é um assunto que eu não via como vejo agora, a importância da figura masculina. Nós vemos Deus criando o homem sem a mulher, e disse: é muito bom, um ser completo. Nós vemos Deus se apresentando como pai, nunca se apresenta como mãe. No cuidado com seus filhos, parece que ele não precisa de uma mulher, de uma mãe do lado para criar os seus filhos. A figura paterna se apresenta na Bíblia como suficiente para dar disciplina e educar os seus filhos no caminho que deve andar. Mas a mulher entra como submissa, como alguém que tem os seus olhos voltados para o seu marido. Foi até uma palavra que a minha esposa me passou. Enquanto a mulher vê o seu marido como figura de autoridade, os seus filhos também verão. Isso. Então são papéis, a gente precisaria de mais tempo para apresentar, mas são papéis que precisam ser bem definidos. A mãe tem que olhar para o seu esposo e ver esse homem como autoridade. Ela não pode deixar que esse cara pegue o controle do videogame e passe o dia inteiro na televisão, jogando, enquanto os seus meninos são preocupação apenas dela, né? Ele tem que se posicionar como homem, e uma das maneiras que a mulher pode fazer para que seu marido faça isso é ela reconhecendo ele e tratando ele, ainda que ele não corresponda no começo, vai acabar fazendo isso. Senão o que a gente vai ver aí se multiplicar ainda mais são filhos órfãos de pais vivos, filhos órfãos de pais que moram na sua casa. Essa é uma realidade dura, triste, vergonhosa, e eu lamento dizer que às vezes até nas próprias famílias pastorais, filhos dos pastores são órfãos dentro de casa. Vê um pai que é pai de uma igreja inteira, menos pai da sua própria casa. E a Bíblia diz que quando o homem não consegue ter a sua casa em ordem, ele não pode se meter com a obra de Deus. Então, são coisas que a gente precisa corrigir. Eu acredito que essa mãe precisa, primeiro, como lidar com a sensação de ter fracassado. Reconheça que você tem parte no fracasso dos seus filhos. Não podemos te isentar dessa realidade. Reconheça
E como foi dito aqui pelo pastor Luiz, não desista desse filho, nunca, não desista, assim como Deus não desiste da gente, não desista dos seus filhos. Você pode ter mais um testemunho de recuperação. Amém. Aí com a sua casa. Amém. Eu acredito que Deus tem uma bênção para você. Eu queria acrescentar, nós estamos falando do pai, da figura paterna em casa. Hoje nós temos muitos pais, no caso o pai, né, fora de casa, né, que são famílias, pai e mãe divorciados, exatamente. Mas eu quero dizer a você, pai que está ouvindo, ou a você, mãe, que o pai, mesmo ausente da vida conjugal, da esposa, da mãe, ele precisa estar ativo na educação do seu filho, porque tem precisa mãe... estar presente na vida do filho. Exato, porque tem mãe que o pai saiu de casa e ela começa a querer afastar o filho do pai, ou a filha do pai, não é? Querer afastar esse relacionamento. E fala mal do pai, e reclama do pai, e coloca aquela frustração dela como ex-esposa na vida daquela filha ou daquele filho, não é? Falando como se os filhos fossem tornar ex-filhos. Exatamente. Então, mãe, por favor, não fale mal do pai da sua filha, ou do pai do seu filho, ou do seu ex-esposo para os seus filhos. Não fale, pelo contrário, ele continua sendo pai e ele precisa atuar na educação desses filhos também como pai. Então, não corte esse laço. Nós temos muitas pessoas que vêm nos procurar, meninas, e há também alguns rapazes tristes, magoados, chateados, porque a mãe, ela faz questão de denegrir a imagem do pai para o filho. Uma partezinha, pastora, é exatamente nesse ponto que a Bíblia diz que a mulher tola, com as próprias mãos, derruba a casa. Como muita gente tira os seus filhos da igreja porque falam mal da igreja inteira quando sentam à mesa. Marcela. Vamos para o resultado da pesquisa. Você conhece pais que estão decepcionados com a conduta dos filhos? A gente continua com 100% dos ouvintes por telefone dizendo que conhecem, 96% deles no site dizendo também que conhecem. O pastor Luiz fez aqui uma convocação, né, pedindo para que os pais falassem dos filhos bons. Então, recebemos alguns, mas eu vou resumir o filho bom na palavra de um filho. Não sei se é um filho ou se é uma filha, mas o ouvinte diz assim: bom, gente, eu tenho 24 anos, moro com os meus pais, trabalho, pago as minhas contas, mas só saio para algum lugar sob a permissão deles. Se eu peço a minha mãe para sair para algum lugar e ela não deixa, eu nem insisto, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Boa. Eu costumo falar que quero viver muito, por isso eu honro e obedeço. E digo que enquanto eu morar com eles, darei satisfação e pedirei permissão. E aconselho outras pessoas a serem assim, porque nossos pais são instrumentos de Deus para nos ensinar e preparar para a vida. E quero ser assim futuramente com os meus filhos. Portanto, existem bons filhos. E pastor Jean, o senhor não é o único que liga após as 10. Bom, muito bom, muito bom. Eles fazem parte. Vamos fazer isso, gente. Não deixem seus filhos à toa. É verdade. Gente, como é difícil encontrar mulher de Deus para casar, né? Até mesmo dentro da igreja está complicado. Como descobrir se uma moça é a pessoa certa? O que foi, pastor? O que foi, pastor? Lá na minha igreja, manda lá pra minha igreja. Ih, rapaz, olha aí. A plateia. Vou começar de novo, vocês me desconcentraram aqui. Como é difícil encontrar uma mulher de Deus para casar. Até mesmo dentro da igreja tá complicado, gente. Como descobrir se aquela moça é a pessoa certa para casar? Como não ser enganado pelo que os meus olhos veem e mais tarde me arrepender amargamente? O que não podemos ignorar na hora da escolha? Por outro lado, o que fazer para não pecar enquanto esperamos a pessoa certa chegar? Ih, rapaz. Qual o segredo para uma vida de santidade durante a espera? Eita, esse e outros assuntos amanhã. É amanhã, gente. O pessoal já queria começar o debate aqui agora. Não, é amanhã. É amanhã. Mas qualquer coisa você fala com o pastor Luiz Suete, que ele tem algumas sugestões de meninas de Deus aqui pra você casar. Mas tem que ser homem de Deus também, viu? Praça da Freguesia, tá? Praça da Freguesia também. Pastor Jean também tá falando aqui, ó.
Muito bem, muito bem. Vamos nós aqui. Eu queria agradecer muito que a presença do meu querido pastor Ricardo Pinudo. Obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Valeu, Cid. Eu que agradeço aí. Eu quero convidar os nossos irmãos a dar um clique, né? Curtir lá a nossa página no Craques da Paz no Facebook. Lá tem algumas informações de alguns eventos que a gente tem feito, reuniões, alcançando alguns atletas, alcançando famílias de atletas também, e tem sido um tempo muito bom. E você pode entrar lá na nossa página no Facebook, Craques da Paz, curte lá, e aí você vai estar recebendo as atualizações, as informações que nós temos participado, tá bem? Deus abençoe a todos. Bênção pura. E que o Senhor nos dê graça. Estão precisando, amigo. Estão precisando mesmo, viu? Pastor Luiz Suete, obrigado pela presença, pastorzão. Deus abençoe. Eu que agradeço mais uma vez o carinho, agradeço toda essa casa, o Cid conduzindo, a Marcela, a todos os debatedores. Me senti honrado e aprendi muito como pai, como pastor, com essa mesa aqui. E estarei aplicando na educação dos meus filhos e espero que os ouvintes façam o mesmo. E quero deixar aqui uma palavra para reflexão. Vamos criar os nossos filhos para vencer na vida e não para nós. Né? Tem pessoas que acham que os filhos têm que ser a nossa Xerox. Né? E aí começam a ter um conflito de identidade. Eles têm a sua própria identidade. Então vamos criar para que vençam na vida. Quero mandar um abraço especial para a minha amada igreja, Casa da Bênção ali no Éden. Hoje estou tendo a alegria, aproveitando as férias escolares, de ter a companhia da Kelly, da Kathleen, da Cleane e da líder aqui, da nossa querida irmã Ana, que vieram prestigiar aqui no estúdio. Um abraço à minha amada igreja, a toda a Casa da Bênção espalhada pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, que nos ouvem pela internet. Muita gente de fora do Rio de Janeiro nos ouve pela internet, e ao Conselho de Pastores de São João de Meriti. E para finalizar, se quiser curtir a minha página também, Pastor Luiz Suete. Pastor Luiz Suete. Luiz com Z, Suete é S-U-E-T-H. Deus abençoe vocês. Muito bem. Pastor Nadiege Macário, obrigado pela presença, bênção. Deus abençoe. Obrigada a vocês, essa rádio tão maravilhosa que tem ajudado tantas pessoas, né? Eu queria mandar, o Cid, um abraço assim, muito especial pro Galo Jacó. Não só pro Galo Jacó, figurinha. Félix, eu sei que você acabou de chegar aí, acabou de chegar. A Rosane chegou aí agora há pouco aí. Então. Tava aí agora, já saiu de novo. O Galo Jacó e a Rosane, gente, que lindinhos que eles são. Uma gracinha, vontade de chegar lá e apertar a bochechinha dos dois. Eu dei uma vontade, pode apertar o pescoço. Então que Deus deles, continue abençoando vocês, o trabalho que vocês fazem, realmente é lindo, maravilhoso. Sempre que posso, eu tô ali ligada, né? E meu marido fala, não acredito, mas eu tô ali ligada sempre que posso. Também quero mandar um beijo para minha mãe, Neide, que está se recuperando da cirurgia que fez no ombro, quebrou o ombro em 10 partes. Meu Jesus! O fêmur em 2 locais também. E as cirurgias foram maravilhosas, foi tudo bem, e agora ela está se recuperando em casa. Mãe, um beijo, que você saia dessa cama o mais rápido possível, para que você possa continuar fazendo a sua obra na igreja, viajando, que Deus te abençoe. E também um abraço para a Assembleia de Deus de Rio do Ouro, onde estive lá, um congresso de jovens, saí de lá edificada. Eu nunca vi tantos jovens juntos. Eita. Mais uma coisa, um coral de mais de 350 vozes, só de jovem, coisa linda. Eu saí assim, eu e meu esposo saímos edificados, muito. Legal. E, querido, se você quer curtir a minha página também no Face, Projeto Edificando Adoradores, vá lá e curta e veja o trabalho que a gente faz com vocês, com o Ministério de Adoração na sua igreja, tá? Um beijo, um abraço para todos. Pastor Jean, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Foi uma honra estar aqui ao lado dessas pessoas tão maravilhosas na mesa, ao seu lado também. Obrigado, amigo. Marcela. Quero mandar um abraço para nossa igreja, Assembleia de Deus da Ilha do Governador, em especial a nossa congregação Nova Canaã, que tanto nos ajudou aqui hoje no debate. A Misilene mandou um beijão para vocês. Outro grande. Tá ligadinha também. Um beijo para minha esposa, para os meus filhos. E vou aproveitar também, né? Todo mundo fez a sua propaganda aqui. Se os irmãos quiserem curtir a nossa página no Face, Jean Max, só o nosso nome ali. Vai ser um prazer, de vez em quando a gente está colocando coisas legais ali que vão edificar a vida dos irmãos.
Deus abençoe a todos. Por favor, pastor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra o debate. A Rosane Félix, a gigantesca pessoa, já está no estúdio e vai começar, você viu o tamanho, era enorme, né, gente? Vai começar já que o pedido tocou. E a gente volta amanhã com mais uma edição do debate. Pastor. Senhor, nosso Deus, queremos bendizer o teu nome pela oportunidade de ter estado aqui nesse lugar, comentando das coisas que a tua palavra nos instrui. Nós lamentamos muito, meu Senhor, que a sociedade tenha chegado a um ponto tão difícil, onde os filhos que já deviam ser pais ainda não sabem se comportar como adultos, não sabem se comportar como formadores. Tenha misericórdia dessa geração, tenha misericórdia especialmente dessa mãe que escreveu angustiada. Entra, meu Deus, com um socorro na vida dela. Ajude essa mulher a ver os seus filhos na tua presença, sendo homens honrados, dignos. E nós pedimos isso para a honra e glória do teu santo nome. Que cada ouvinte que agora passa uma crise parecida com essa, possa ver a sua família transformada, abençoada, vivendo na tua presença, sendo modelos, ó Deus, para essa geração. Ajude a tua igreja a corrigir o Brasil, a santificar esse país. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. Que Deus te abençoe.